Boa noite. Boa noite, irmãos. Pode sentar no nome de Jesus. Seja bem-vindo nessa sexta-feira de cura, sexta-feira de libertação. E hoje nós vamos aprender o que? Jesus levou todas as nossas enfermidades, problemas. Jesus levou o que mais, pastor? Lutas, aflições, depressão, ansiedade, tudo que vem para te atingir, Jesus levou. Mas às vezes levanta contra você lutas gigantes, dificuldades. E o que nós sentimos? Medo. Quando você ouve uma má notícia de uma enfermidade, quando você ouve, meu querido, algo que é ao contrário daquilo que você pensa, imagina ou que quer. Mas aí eu te digo, a palavra de Deus diz assim, Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Pastor, que palavra, hein? Já sabia disso, mas você não tem colocado em prática. Quando você sabe, meu querido, que Jesus levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, o que você tem que fazer quando você sentir algo contrário? Repreender em nome de quem? De Jesus, e dizer, a palavra de Deus diz que Jesus levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Por quê? Porque não é, meu irmão, por força e nem por violência, é pela palavra. É você, meu irmão, determinar no nome de Jesus que Ele já levou. Às vezes você está sofrendo com algo, meu querido, que tem afligido você, uma tristeza, uma mágoa, uma amargura, e isso tudo vai te levar, meu irmão, para um abismo. E a Bíblia deixa bem claro que um abismo Ele chama outros abismo. E o Senhor Jesus, pastor, levou tudo isso? Sim. Mas você sentir medo é tudo que o diabo quer. Que você sinta medo. Medo que vai dar errado na sua vida, medo que as coisas não vão dar certo, medo, meu querido, que o diabo vai roubar a tua bênção, porque tudo que ele quer é que você sinta medo. Pastor, eu vou morrer com essa enfermidade. Jesus, o Senhor não vai me curar não? Porque não é errado, meu irmão, você ir ao médico. Jesus tem várias formas de Ele agir sobre a sua vida. Se você não tem a fé para ser curado, vai ao médico. O médico também é de Deus. Deus usa o médico também para você ser curado em nome de quem? De Jesus. Por que, pastor, que Deus vai usar o médico? Porque o médico é uma autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por quem? Por Deus. Mas aí que está, que muitas das vezes nós se tornamos religiosos e achamos que podemos tudo e cremos tudo. Então um médico, se Deus não tivesse constituído ele como médico, como autoridade, ele não estudava o seu corpo, o nosso corpo. O médico, ele faz isso, ele estuda o nosso corpo e ele traz soluções. E quem deu essa sabedoria para o médico? Deus. Você acha que foi quem que deu sabedoria para o médico? Deus. Mas aí que está, que muitas das vezes a pessoa ela fica como? Presa. E aí, meu querido, em Jó 3, 25, diz assim, ó, deixa marcado aqui, tá? Vamos já voltar para cá. Jó 3, 25. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Quer dizer o quê? Aquilo que o Jó tinha medo, aconteceu. Aquilo que você sente medo, vai acontecer. Porque você para de ter confiança na palavra. Você para de ter confiança em Deus. E uma das coisas que você começa é esfriar. A Bíblia deixa bem claro lá na NTLH, coloca aqui para mim, por favor, esse mesmo versículo. Diz assim, ó: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo, o que aconteceu? Me atingiu. Aí você vai aprender. Os domingos que a gente aprendeu, os domingos da vitória,
O Golias já tinha enfrentado algum do exército de Saul? Sim ou não? Não. Mas ele colocava medo com as palavras. Ele colocava medo com o quê? A sua estatura. Ele colocava medo porque ele era um gigante. E às vezes, meu querido, tem algo que tem te colocado medo e tem feito você retroceder. Que tem colocado medo, sabe o quê? A própria consciência. Se você pudesse voltar ao passado, faria tudo diferente, mas não tem como. Você tem que fazer diferente, não é no passado, é agora. É agora que você tem que ser o quê? Diferente. Mas às vezes a pessoa ela fica presa no maldito medo. O medo faz ela olhar para onde? Para o passado. E quem vive de passado é quem? É museu. Você tem que começar a despertar, irmão. Porque as doenças psicológicas estão aí. Ah, pastor, mas eu tenho um remédio. Qual é o remédio? Você quer dormir e acordar com as coisas tudo resolvido? Não. Por isso que eu digo para você, tem muita gente que não quer morrer. Mas sabe por que ela tem a vontade de morrer? Você sabe por quê? Porque ela quer acabar com o sofrimento. Mas por causa de quê, pastor? Do maldito medo. Medo de dar errado, medo de acontecer de novo. Tem pessoas, meu irmão, que ficam com esse maldito medo e o medo começa a atingir. E atingir como assim, pastor? Faz você recuar, você olhar para trás e esquecer de tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário. A Bíblia deixa bem claro que Jesus ele foi maldito para você ser o quê? Bendito. Isso tudo, pastor, sim, para você vencer a insônia, para você vencer as frustrações, para você vencer, meu irmão, as doenças, as enfermidades. Mas quando você recua, você sente o medo e o medo te faz o quê? Te atinge. O Golias, meu querido, batia o pé e o povo de Deus tremia de medo. Tremia de quê, pastor? De medo, porque o medo fazia eles fazer o quê? Recuar. O medo fazia ele sentir o medo do Golias. Às vezes você está com medo da enfermidade. Pastor, pareceu um mioma, um cisto, um policisto. Pastor, pareceu aí um sangramento. Pastor, pareceu, pastor, aí, pastor, um caroço no meu seio. Eu não sei o que fazer. Você tem que usar o poder e a autoridade do nome de Jesus. E também ir ao médico. Não é errado, como eu falei da agora há pouco. Por quê? Você não pode deixar afligir pelo o medo. Porque o medo faz você imaginar 1001 coisa. Pastor, eu nunca vou engravidar. Você já está dizendo que não vai. A Bíblia deixa bem claro em Provérbios que assim como eu me vejo, assim eu sou. Se você se vê uma pessoa doente, você vai ser o quê? Doente. Se você vê uma pessoa fracassada, você vai ser uma pessoa fracassada. O medo faz você não ter nada na tua vida. O medo faz você somente retroceder. E alguns irmãos não ficam chateados. Mas eu não tenho. Como é que não tem, irmão? Se você não tivesse, você não teria o quê? Medo. Por isso que Jesus ele disse, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Mas Jesus venceu isso tudo para você ter vida e vida com o quê? Com a mudança. Para você reconhecer que ele é Deus, Deus do impossível. Voltando lá em Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Aquilo que te tirava a tua paz. Jesus já levou. Mas já levou se você não tiver o quê? O medo. Medo de quê, pastor? De não dar certo? Sim. Medo, pastor, de ver, pastor, a minha vida financeira indo de mal a pior? Sim. Vou te dar um exemplo agora. Lucas capítulo 13, versículo
10. Lucas 13, 10. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. O que Jesus estava fazendo? Ensinando. Ensinando o que? As pessoas têm o que? Conhecimento. Conhecimento de quê? Da sua palavra. O que a Bíblia diz em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A noite ficou para quê? Para dormir. E o dia? Para trabalhar. Mas tem gente que faz ao contrário, irmão. Ele passa o dia dormindo e a noite acordado. Misericórdia, pastor. Mas é porque o senhor não sabe. Eu, pastor, tenho insônias. Você acha que isso é normal? Você sabe por quê? Lá no livro de Provérbios, deixa marcado bem aqui, capítulo 3, versículo 24, diz assim, ó, Provérbios 3, 24: quando te deitares, não temerás, sim, tu deitarás, e o teu sono será o quê? Suave. Mas quando o teu sono não é mais suave? Quando você perde o quê? A paz. Perdeu a paz, não tem mais sono. Sabe uma má notícia? Você passa a noite o quê? Acordado. No outro dia está sem forças, nem para se levantar. Você sabe por quê? Coloca na NTLH. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Ó, a noite inteira. A noite inteira. Mas pastor, eu sonho, eu começo a sonhar. Eu começo, pastor, sonhar, pastor, com demônios. Pastor, eu sonho, pastor, até mesmo, pastor, com coisas que parece que não é normal, pastor. Cuidado, irmão. O que eu tenho que fazer? Não aceitar. A noite ficou para dormir. Mas dormir uma noite o quê? Tranquila. Tem pessoas que tomam remédio para dormir. Por isso que você tem que deixar o quê? O medo. A Bíblia diz: não terá medo, porque a noite será tranquila, suave. Ah, mas pastor, isso não é para todos. É para você também. O que Jesus disse? Que ele, verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Se eu não estou dormindo, pastor, já é uma doença. Você acha que é normal você não dormir? Você passar a noite acordado, vendo a noite toda ficando em claro? Pastor, então o que eu tenho que fazer, pastor? É começar a repreender. Ah, pastor, eu começo a pegar no sono e eu começo a ter sonhos ruins. Sonhos, pastor, que parece realidade. Parece que tem alguém ali pegando no meu pescoço. Parece, pastor, que tem alguém ali tendo algo comigo, com o meu corpo. Acho que deu para entender. Você tem que fazer o quê? Repreender e dizer: diabo, eu não te aceito. Sai em nome de Jesus. Mas pastor, eu tenho essa autoridade? Meu irmão, Jesus não disse que ele deu poder e autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos? Sim ou não? Agora eu posso fazer uma pergunta? Essa autoridade é para todos? Todo mundo diz que sim. Mas a autoridade é para todos? Obreiros, é para todos? É ou não é? Domingo eu vou explicar para você. Sabe por quê? Domingo você vai vir na igreja e vai ficar curioso. Você não fica curioso assistindo novela lá do não sei da onde? Pastor, não, fica assim. Aí você, rapaz, é só amanhã. É só domingo agora. Tá bom? O que eu tenho que fazer, pastor? Não aceitar. Repreender. Em nome de quem? De Jesus. E dizer: eu vou dormir uma noite tranquila a noite inteira.
Ah, pastor, mas o meu negócio não é sono, é desânimo. Você tem que vencer o desânimo. Ah, pastor, como que eu vou vencer o desânimo? Através da palavra. A Bíblia deixa bem claro em Oséias 4:6, o povo sofre por falta de quê? De conhecimento. Ah, não, estou com vontade de vir para a igreja. Hoje eu recebi uma irmã aqui, desde o ano passado que não vinha na igreja. Ela disse que não sentia vontade de vir para a igreja. E eu falei, por que, irmã? Está amarrado? Ela disse, não, pastor, eu não sei o que acontece. Eu disse, misericórdia. E é crente nova, não, é crente velha. É incrível que é os crentes velhos que dão trabalho, não é os crentes novos, não. E eu falei, irmã, misericórdia. Não, pastor, eu já vim daquela igreja lá, não sei de onde, lá onde era antigamente, lá onde o vento fazia a curva ali. Sabe onde é? A igreja quando era ali? Era de lá, eu era de lá. E desde o ano passado que eu não venho na igreja. Deu vontade de pegar o cinto e ir. Mas não. Esse Jesus, dei uma palavra para ela. Agora há pouco ela mandou mensagem dizendo, pastor, agora eu já cheguei em casa até feliz. Eu disse, agora criei vergonha na cara e vem para a igreja, né? Essa é a verdade. Por quê, pastor? Não tem outro caminho. O caminho é quem é? É Jesus. Mas as pessoas, meu irmão, elas vêm se arrastando. Quando não dá, quando está sem força, que poderia ir tudo bem na vida dela. Mas quando acontece algo ruim, aí eu lembro. Aí eu disse para ela, perguntei para ela, a Bíblia não diz que a gente tem que congregar? Sim. Por que existe a igreja? É porque eu tenho que buscar a Deus lá, né, pastor? Eu disse, pois é. Porque quando a senhora está doente, a senhora procura quem? O médico. Ah, então tá bom. E o médico vai descobrir o que a senhora tem. Esse desânimo não é nada mais. O quê? O que é, pastor? Se não é nada demais, é uma doença espiritual. E a senhora veio no lugar certo, na hora certa. O pastor está aqui, oramos, repreendemos o mal. Agora, essa injeção de ânimo é com você. Porque quem que cuida da sua saúde? Quem que cuida da sua saúde? Quem que cuida da sua saúde? Quem que cuida? Você. Tem homem aí que é muito machista, né? Que é machista, pastor? Quando depois dos 45, ele sabe que tem que fazer um exame de próstata. Ele não faz porque sou homem. Não, meu irmão, você não está sendo homem. Você tem que cuidar da sua saúde. Ah, pastor, a mulher, agora vamos pegar no pé também, né? Não é só dos homens. A mulher sabe que tem que fazer o preventivo todo ano e não vai lá fazer. Tem umas aí que estão com 5 anos que não vai. E pastor, não revela isso não. Deixa ninguém saber não, né? Não é Deus falando contigo. Sabe que tem que fazer o exame da mama? Não vai. Ah, só vou lá que se tiver doente. Não, só quando tiver doente. Ou descobrir algo pior, aí perde o quê? O sono. Perde o sono por quê, pastor? Porque só vai procurar quando está pior. Quando o corpo dá sinais. Poderias fazer isso muito antes. Prevenção. O que é prevenção? Prevenir de algo pior. Quanto mais rápido você descobre, mais rápido tem o quê? Soluções. Mas a gente pensa que nosso corpo é uma máquina. Não é, irmão. O seu corpo não é uma máquina. Se você ficar pensando que o seu corpo é uma máquina, daqui a pouco, ó, a máquina também para. Por isso que ele diz que a noite ficou para dormir. Quando você passa a noite em claro, no outro dia você está 100%? Está 100%? Não. Você não tem ânimo para nada. Por isso que Jesus ele disse, vamos lá, voltando lá novamente, Lucas 13:10, e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de quê? De enfermidade. Havia já quanto tempo? 18 anos. 18 anos sofrendo pelo espírito de enfermidade. Por quê? E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. De modo algum. Até tentava, mas não conseguia. Mas o que oprimia aquela mulher? Era físico ou era espiritual? Espiritual.
A doença dela era espiritual. Tem gente que está doente com uma mágoa, com uma tristeza, com rancor, com ódio, com o passado, e não consegue se libertar. Por quê? Porque ainda não entregou a vida para Jesus. A Bíblia deixa bem claro que as coisas velhas, elas ficam para onde? Para trás. Mas a Bíblia deixa bem claro que aquele que está em Cristo, se você estiver em Cristo, as coisas velhas têm que ficar para onde? Para trás. E aí ele diz: e tudo se fez novo. Por isso, meu querido, aquela mulher, ela andava curvada até naquele dia que ela conheceu Jesus. Porque naquele dia que ela conheceu Jesus, olha o que aconteceu, versículo 12. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua o quê? Enfermidade. Quer dizer, mulher, seja curada. Para a glória de quem? De Deus. Mas por que Jesus fez isso? Deixa marcado aqui, Atos 10, 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos de quem? Do diabo. O que o diabo fazia com aquela mulher? Oprimia com uma enfermidade, oprimia com uma doença, oprimia ela andando, fazendo ela andar curvada há quanto tempo? 18 anos. Mas ela conheceu Jesus. O que Jesus estava fazendo? Ensinando. Aí eu te pergunto, quantos discípulos Jesus tinha? 12. Será que ele não ensinou os 12? Sim, mas nem todos se interessaram. Nem todo mundo quer se interessar, meu irmão. Nem todo mundo quer, meu irmão, uma vida com Deus. Nem todo mundo quer, meu irmão, viver com o Senhor. Você sabe o que a gente dá? Desculpas. Para tudo a gente tem desculpas. A gente procura, meu querido, um negócio chamado moleta. Moleta para quê? Para te ajudar. Mas até quando você vai usar a moleta? Será que você vai entrar com a moleta nos céus? Aquela mulher, ela andava curvada há 18 anos, até quando ela conheceu de Jesus de verdade. Jesus tirou toda a opressão da vida dela, porque quem oprimia ela era o diabo. Mas Jesus tirou por quê? Porque Deus era com ele. Olha o que diz, porque Deus era com ele. Ela vivia oprimida, provavelmente sentia muita dor, provavelmente ela se sentia dias de opressão. Parecia, meu irmão, que a vida dela não ia mudar. Mas aí diz o quê? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com quem? Com ele. Que maravilhoso, que grande. Por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Volta lá, Lucas 13, 12. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livres da tua enfermidade. E impôs a mão sobre ela, e logo se endireitou. E o que ela fazia? Glorificava a Deus. Por quê, pastor? Porque ela foi curada e ela conheceu um Deus verdadeiro. Quando você conhece e se interessa por Ele, não há doença, irmão, que vai ficar de pé. Porque Deus vai abrir portas. Portas, pastor, para fazer cura, libertação, milagres, maravilhas sobre a vida daquele que crê. Não importa a dor que você esteja sentindo, de cabeça, no olho, na orelha, no pé, nos ossos. Ô pastor, na batata da perna. Ô pastor, nas costas. Ô pastor, na coluna. Porque Deus é contigo. Diga glória a Deus. Por que eu sei que Deus é comigo? Lucas 4, 18. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados do coração, versículo 19,
apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável de quem? Do Senhor. Todos aqueles que querem viver uma nova vida em Cristo. E uma nova vida vivendo em Cristo é aceitando a Ele e vivendo as maravilhas de Deus. No nome de quem? De Jesus. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar não é só de boca, é se entregar de coração. Aí mais uma vez eu bato nessa mesma tecla. Tanto de pessoa que já passou nessa igreja permanecesse, não fazia só 3 cultos hoje, fazia muito mais, e de casa cheia. Mas sabe o que acontece? Nem todo mundo quer entregar a vida ao Senhor. Todo mundo quer fazer o quê? Quer ser abençoado. Se você chegar na rua e dizer assim, irmão, você quer ser abençoado? O que ele vai dizer? Sim. Mas vamos na igreja. Ele vai dizer o quê? Que não. Temos tempo para tudo. Uma coisa, quando você começa a ler a Bíblia, o que você sente? Ah, sono. É verdade. Parece que você tomou um remédio para dormir, né? Uma vez eu falei para a irmã, o Brilo Lopes, você estava comigo, ela disse, eu não consigo dormir, vai ler a Bíblia. No outro dia ela veio falar comigo, pastor, quando eu comecei a ler, comecei a abrir a boca. Pois é. É tudo que o diabo quer, que você não tenha conhecimento da palavra, para você não tomar posse da tua bênção, para você não ser mais do que um vencedor. Por isso, meu querido, o momento é agora de seguir o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Amém? A Bíblia deixa bem claro em João 8:36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quer ser livre? Quem quer, diga amém. Então vamos ficar de pé para nós orar.